Diga um amém. Dobre sua atenção. Eu vou contar uma ilustração. E eu preciso que você preste atenção nessa ilustração para você entender a palavra. A pregação, gente, é como uma casa. A pregação é como uma casa. Então, quando eu estou pregando, nós estamos construindo uma casa. Só que toda casa precisa de uma janela, sim ou não? E para que serve a janela em uma casa? Para trazer luz. Então a ilustração vai te ajudar, vai clarear a tua mente, vai trazer luz nessa construção. Jesus, por exemplo, quando Jesus pregava e ele contava as parábolas eram ilustrações para clarear, para facilitar o entendimento daqueles que ouviam Jesus pregar. Ok? Então eu vou contar agora uma ilustração. E eu preciso que vocês prestem atenção nessa ilustração para depois você entender toda a construção dessa mensagem. Amém? Então vamos lá. Dois amigos, eles tinham um barco de pesca. Eles eram pescadores. Então eles faziam viagens mar afora, pescando. Era o que trazia alegria para eles. Chegar em lugares que eles já conheciam, que eles sabiam que tinham muito peixe, e ali então ter uma grande colheita ou uma grande pesca. Acontece que eles perceberam que o barco que eles usavam começou a ficar lento demais. Lento. Eles já não conseguiam mais chegar nos lugares que eles estavam acostumados a chegar com aquele barco, porque o barco tornou-se lento. Foi tornando-se lento, até que esse barco parou. Eles então tiveram uma ideia: vamos mexer nesse barco. Vamos fazer uma manutenção nesse barco. Fizeram algumas coisas que não adiantaram. Eles pensaram, deve ser o motor. Tiraram o motor do barco, engraxaram, olharam tudo o que poderia estar errado no motor, colocaram o motor de volta e tentaram funcionar, mas o barco estava lento. O barco já não levava eles como de costume. Aí então eles disseram, a gente precisa de um especialista, alguém que conheça de barco, para dar um jeito nesse barco. Trouxeram então um especialista. E quando o especialista chegou, a primeira coisa que o especialista fez foi tirar o barco da água. Tiraram o barco da água. E aí, naquela parte do barco que ficava submerso na água, que ninguém via, o especialista disse, o problema que está acontecendo é simples. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam raspar o barco. Por quê? No meio de tantas viagens, esse barco ele foi aderindo coisas que não pertencem a ele. E por aderir coisas que não o pertencem, esse barco foi se tornando um barco pesado, lento, chegou ao ponto de parar. Qual é a solução para que esse barco volte a ser um barco veloz, para que conduza vocês até os lugares que vocês querem chegar? É vocês rasparem o barco. Rasparam o barco, colocaram na água novamente, ligaram o motor
do barco. E o barco os conduziu rapidamente, veloz. Eles puderam viajar novamente com o barco, realizarem as suas pescas e ficarem felizes, porque era a alegria deles essas viagens com aquele barco. O especialista solucionou o problema que eles tinham raspando o barco. E eu gostaria de falar nesta noite exatamente sobre isso. Esse barco, ele se tornou lento e acabou parando. Esse barco que já não viajava, já não levava mais esses amigos para os lugares que eles estavam acostumados, para as pescas. Esse barco foi aderindo coisas que não pertenciam ao barco, sujeiras. Mas esses homens não percebiam, por quê? Porque era parte do barco que estava dentro da água. Isso atrapalhou a vida desses homens. Isso tirou deles a alegria. Impediu eles de fazerem as suas viagens. Mas no momento em que o barco foi raspado, que foi tirado do barco aquilo que não pertencia, esse barco então continuou as suas viagens. Você chegou aqui nessa noite na Lagoinha, e Deus te trouxe aqui porque Deus também quer raspar o teu barco. Tem algumas coisas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, que não nos pertencem. Mas o que acontece? No mar da vida, nós vamos aderindo a algumas coisas. Algumas coisas vão grudando em nós. Algumas coisas vão colando literalmente em nós. E nós passamos a carregar algumas coisas que nós não deveríamos estar carregando. E algumas pessoas vão se paralisando por causa do peso daquilo que eles estão carregando. Já não conseguem mais ter colheitas, espero que você esteja entendendo. Já não conseguem mais terem aquela pescaria que trazia tantas alegrias. Já não conseguem mais alcançar a felicidade que tanto buscam, a paz que tanto querem. Por quê? Porque estão carregando algumas coisas que não são delas. Deus te trouxe aqui para te dizer que você está carregando algumas coisas que se tornou um peso na sua vida, que está te paralisando, não te pertence. Esse barco é você. Esse barco somos nós, que no mar da vida, nas nossas viagens da vida, nas nossas andanças da vida, algumas coisas vão grudando em nós, nós vamos aderindo a algumas coisas, nós vamos carregando algumas coisas que só nos atrapalham, que causam peso em nós. Às vezes, é a mulher que por causa de um divórcio, por exemplo, aconteceu um divórcio, e alguém chegou na mulher e disse assim: agora você não vai conseguir mais ser feliz. Sabe por quê? Você se divorciou, e Deus odeia o divórcio. A Bíblia é radicalmente contra o divórcio. E aí o que aconteceu? Essa mulher pegou essa palavra, e aí ela vai partir para um relacionamento, mas aí tem um problema. Ela está com peso na consciência. Será que eu pequei? Será que eu estou em pecado? Será que eu ainda vou conseguir ser feliz no novo relacionamento? Presta muita atenção. Foi uma palavra que ela recebeu, e ela começou a carregar essa palavra, porque teve um deslize, ainda às vezes na sua adolescência, num relacionamento. Ela, por falta de experiência, às vezes entrou num relacionamento tóxico, e aí nesse relacionamento ela foi traumatizada, ela foi ferida, ela foi machucada. E o que acontece?
essa mulher está carregando esse peso. Ela aderiu, pegou para ela. Às vezes é fruto de um lar aonde houve separação. A mãe deixou o pai e ela começou a ficar pensando: será que eu vou viver essa repetição na minha vida? Porque tudo que eu vou fazendo naquilo que tange a minha vida sentimental está dando errado. E essa mulher começa a carregar, aderiu para ela, se tornou um peso que ela carrega, um fardo que ela carrega. Às vezes é o homem que já passou por vários relacionamentos, e porque foi ferido, e porque foi machucado. Às vezes ele é um homem que não teve a presença do pai, ele é um órfão, e a orfandade trouxe para ele traumas, trouxe para ele dores. Ele não teve uma referência do pai, e às vezes em casa ele só recebeu palavras de maldição. Você vai ser como seu pai, você não vai chegar em lugar algum, você não vai dar o que presta. E o que aconteceu? Esse homem começou a carregar, aderiu, pegou essa carga, e o barquinho da vida dele começou a ficar pesado, ele foi se paralisando. São famílias que às vezes, por causa do caos familiar, por causa das crises familiares, um foi magoando o outro, um foi ferindo o outro, e essas pessoas foram pegando essas palavras de maldição, foram pegando esses traumas e passam a carregá-los. E as viagens agora, ou elas são lentas, ou elas nem acontecem, porque esse homem, essa mulher só chora. É o filho que se decepcionou com os pais, e aí carrega os traumas que ele sofreu, às vezes até mesmo lá quando era muito criança, que não sabia de nada, mas no seu inconsciente, às vezes o subconsciente traz para o seu consciente, e quando vem essas lembranças, ele sabe, é trauma. Às vezes tem pesadelos, as pessoas não conseguem dormir por conta das coisas que elas estão carregando. E você chegou aqui nesta noite carregando alguma coisa que não te pertence. Jogaram em você, falaram para você, colocaram esse peso em você, mas você não é essa pessoa. Esse peso não é seu, esse fardo não é seu. E sabe por que Jesus te trouxe aqui? Você não está aqui por acaso, porque Jesus te trouxe aqui para raspar o teu barco. Eu vou traduzir: Jesus te trouxe aqui para tirar todo esse peso que jogaram em você. Isso não é para você carregar, esse fardo não é seu. Jesus já carregou, já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos traumas, tudo aquilo que era para ser o peso para a gente carregar, Jesus levou na cruz do Calvário. Sabe quem quer que você fique com esse peso, com esse trauma, com essas palavras de maldição? É o diabo. Mas nessa noite o diabo vai ficar envergonhado, porque o Deus Todo-Poderoso ele vai raspar o teu barco, e aquilo que era peso na sua vida não será mais. Você chegou com um fardo pesado, mas vai sair daqui leve, 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 leve. Levanta as suas mãos. Se tem duas pessoas aqui que tem certeza que vão sair daqui leve, a primeira sou eu, a segunda, com as mãos levantadas, aplauda ao Santo de Israel. Você não tem que carregar esse peso. Não é porque os seus pais falharam que você vai ter que viver repetição. Você não tem que aceitar isso na sua vida. Sabe qual é o problema? É que, mesmo sabendo que a nossa vida está paralisada, ou que a nossa vida está pesada, nós estamos carregando um fardo pesado demais. Sabe qual é o problema?
é que a gente não chama o especialista, mas o especialista Jesus está aqui. Ele conhece, oh glória, aquilo que você não vê, aquilo que está escondido debaixo do barco, que ninguém vê, que às vezes até mesmo você não estava percebendo, aquilo que você não conhece, aquilo que a gente não conhece, que o psicanalista não sabe, que o psicólogo também não sabe. Você já tentou um monte de coisa, ninguém achou. O especialista Jesus conhece e Ele resolve. Ele resolve. Glória. Eu estou aqui como profeta para te dizer nessa noite: se o evangelho está pesado para você, tem alguma coisa errada. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Tem gente que não consegue nem congregar numa igreja que ela se sente bem, que ele se sente bem. Sabe por quê? Porque da onde saiu, alguém jogou uma maldição sobre ela, sobre ele. Porque você está saindo daqui, porque você quebrou a aliança, você está amaldiçoada, você está amaldiçoado. E a pessoa fica com aquele peso. Será que porque algumas coisas não estão dando certo? Será que é porque eu saí da igreja? Será que aquela palavra que o pastor, ou que aquele irmão, ou que aquela irmã lançou, pegou em mim, e eu estou vivendo debaixo de uma maldição? Vai se tornando um peso. Isso não é evangelho, irmão. Se você chegar nessa igreja, você vai chegar leve debaixo da bênção. Mas o dia que você entender, pastor, quero ir para uma outra igreja, vai sair daqui leve debaixo da bênção. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: hoje eu vou raspar o teu barco. Você não vai carregar mais nada que não te pertence. Você está carregando algumas coisas que não era para você carregar. Infelizmente você aceitou. Você sentiu que o seu barquinho no mar da vida se tornou lento. Em alguns momentos até te paralisou. Mas hoje o especialista vai deixar o seu barco leve. Você vai fazer as viagens mais felizes da sua vida no nome de Jesus. Você vai voltar a viajar. Oh glória. Aleluia. Agora, o que isso tem a ver com a palavra que eu li? Eu disse que a ilustração era só uma janela da casa, não é a casa. Eu vou mostrar para vocês nesse texto alguém que carregava algo que não era dela, que ela aderiu a algumas coisas que não precisava, algumas coisas que paralisou essa pessoa. E essa pessoa se tornou alguém amargurada, alguém triste, estigmatizada, alguém que carregava um fardo muito pesado. Vou narrar a história para vocês. Claro que eu não vou narrar com todos os detalhes, mas eu vou conjecturar em alguns momentos e vocês vão entender. Capítulo de número 4, minha filha. A partir do versículo de número 1, eu vou falando e vocês vão soltando aí. Por favor, é só ir seguindo, ok? Eu vou falando, vocês vão soltando. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, está escrito assim, João 4, 1. Está escrito assim: quando Jesus ficou sabendo que os judeus ouviram que ele batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não o batizava, e sim os seus discípulos, ele então sai da Judeia e decide ir para Galileia. Mas o texto diz assim: era necessário passar por Samaria. E ele tinha que passar numa cidadezinha dos samaritanos que chamava Sicar.
aonde tinha uma herdade de Jacó, que deu ao seu filho José. Jesus chega junto ao poço, a fonte, chamada fonte de Jacó. Ao meio-dia, hora sexta, meio-dia, ele estava cansado. Os seus discípulos vão até a cidade para comprar comida, e Jesus fica sozinho nesse poço. Chega uma mulher, essa mulher, ela é uma samaritana, e Jesus diz a ela: dai-me de beber. A mulher olha para Jesus e diz: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, dai-me de beber? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus olha para a mulher e diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Água viva. A mulher olha para Jesus e diz assim: como? Como me darás água viva? O Senhor não tem como tirar. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que tirou água desse poço? Bebeu ele, os seus filhos e os seus gados? Jesus olha para a mulher e diz assim: quem beber dessa fonte, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher então olha para Jesus e diz assim: então dai-me desta água, para que eu não tenha sede e não tenha que vir aqui tirar. Jesus então olha para ela e diz: vai e chama o teu marido. A mulher disse: eu não tenho marido. Versículo de número 18 que nós lemos. E aí Jesus diz para ela: dissestes bem, não tenho marido. Nisso disseste a verdade, porque você já teve 5 maridos. Agora presta atenção, presta atenção. Lembra da ilustração? O que o especialista falou acerca do barco? Que o barco estava carregando aquilo que não era dele. Por que que o barco se tornou lento e ficou paralisado? Por que que o barco não funcionava mais? Por que que o barco não navegava mais? Por que que o barco não fazia mais viagem? Por quê? Porque o barco estava carregando aquilo que não era dele. Presta atenção nessa mulher. Olha o que Jesus está dizendo: você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é seu. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Você está carregando algo que não é seu. Você está carregando algo que não te pertence. Pastor, mas como o senhor está dizendo que essa mulher é como o barco que estava paralisado, que estava parado, que não viajava mais? É porque, irmão, presta muita atenção. Eu quero que você prove para o pastor e prove para você mesma, para você mesmo. Se alguém que teve 5 relacionamentos, 5 casamentos, e está agora vivendo uma vida extraconjugal, prova que essa pessoa é feliz. Você já imaginou os traumas do primeiro casamento? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um casamento só. Eu vivo com a minha mulher há 34 anos. Pergunte para ela quantos traumas eu já causei na vida dela. Um casamento, um. Agora você já imagina quem teve 5 e agora está vivendo uma vida extraconjugal. Está com alguém que não é dela. Como que estava essa mulher? Vocês imaginam? Pastor, o senhor acabou de falar que a sua esposa tem
traumas desses 34 anos. Não, eu só te dei um exemplo, porque embora eu tenha causado traumas nela, o especialista Jesus já entrou na nossa vida e já raspou o nosso barco. Nós somos libertos disso. Você já imaginou? Você sabe por que essa mulher foi ao meio-dia, na hora do sol mais quente? Porque ela não podia ir no horário que as mulheres também iam, de manhãzinha. Ela ia no lugar aonde as outras mulheres, era comum as mulheres tirarem água da fonte. Mas por que ela foi ao meio-dia? Ela foi no horário que as outras mulheres não iam. Por quê? Porque se ela fosse junto com as mulheres da cidade, sabe o que as mulheres iam dizer? Sua prostituta. Você está com o marido dos outros. Você não tem jeito mesmo, hein? 5 casamentos e agora está destruindo o casamento de outro ou de outra. E essa mulher chegou sozinha justamente porque era uma mulher traumatizada. Era uma mulher infeliz, uma mulher que estava carregando vários traumas. Imagina o trauma do primeiro, que não deu certo. Imagina o trauma do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Imagina o que ela estava vivendo no sexto. Essa mulher estava pesada. O fardo que ela estava carregando era um fardo pesado demais. Mas ela teve um encontro com o especialista Jesus no poço, na fonte de Jacó. E quando ela teve um encontro com Jesus, escute, não foi apenas a mulher que teve um encontro com Jesus, foi Jesus quem a encontrou. Porque o texto que nós lemos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus já conhecia a história daquela mulher. Jesus já sabia que aquela mulher precisava ser liberta, transformada. Era necessário você chegar na Lagoinha Santa Cruz hoje, porque Jesus marcou o encontro com você aqui, e Ele vai tirar tudo aquilo que você está carregando, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que era peso, Ele vai tirar da sua vida hoje. Hoje quem recebe isso, oh glória, Ele vai tirar os seus traumas. Não é porque você teve traumas nos relacionamentos que você teve, que você vai ter que carregar isso pro resto da vida. Não é porque você passou por um divórcio que você não pode mais ser feliz. Abra um parênteses aqui. Eu sou pastor de um casamento só, mas eu não sou ignorante. Eu sei que existem situações que não tem jeito. Qual é a regra de um pastor sério? Qual é a regra? Casou, não se divorcie. Essa é a regra. Mas eu sei que tem exceções. Você não é obrigada nem obrigado a ficar num relacionamento tóxico. Em alguns relacionamentos que tem espancamento, literalmente falando, mas que tem também agressões que são piores do que as físicas. E eu sei que há situações que não tem jeito. Agora escute, o grande problema é que no meio dessa crise aparecem os mensageiros do diabo para lançar uma palavra dizendo assim: acabou para você. Não é porque você foi decepcionado na igreja, que você vai se tornar um desigrejado. Porque tem líderes também que se tornou um peso na vida de algumas pessoas. Tem igreja que mais feriu do que curou. E quando eu digo igreja, eu estou falando pessoas. Agora presta muita atenção. Aonde o diabo usou pessoas para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. E aonde o diabo disse que não tinha mais jeito, o seu barquinho ia afundar, Jesus raspa o seu barco e diz: vai navegar, vai viajar. Aonde o diabo disse que você não teria mais felicidade, não teria mais paz, não teria mais pesca maravilhosa, não teria mais milagre, Jesus está dizendo: eu te renovo hoje, eu te preparo para as maiores viagens da sua vida.
Essa mulher carregava o que não era dela. Presta atenção no diálogo. Presta atenção no diálogo. Dissestes bem. Aonde eu parei? Continua. Dissestes bem. Para eu não ter que citar João 4 inteiro para você, eu já vou para o versículo que a gente vai fechar. Mas deixa eu narrar um pouquinho mais do diálogo. Tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é seu, não te pertence. Ah, respondeu a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar da adoração. Jesus disse: crede em mim agora aqui, que vai chegar a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Vocês, samaritanos, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós, judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Porque o Pai é Espírito. Então eu te digo, mulher, está chegando a hora, e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque os tais o Pai procura. Porque o Pai, o Deus que nós, os judeus, adoramos. E aí Jesus está usando uma linguagem da sua descendência, a descendência de Davi. Ele está dizendo, por isso que ele usa a expressão, nós adoramos o que conhecemos. Ele está dizendo assim, porque o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha a resposta da mulher agora. Olha a resposta da mulher. A mulher diz assim: ah, eu sei que quando o Cristo, que quando o ungido, que quando o Messias vier, Ele nos ensinará todas as coisas. Olha Jesus dizendo para ela: eu sou o que fala contigo. Jesus estava dizendo para ela assim: eu sou o Messias. Você está esperando mais o quê? Eu sou especialista. Nisso chega os seus discípulos. E os seus discípulos ficam assustados. Assustados por quê? Porque não é comum um homem conversar com uma mulher. Jesus está quebrando o protocolo. Jesus está derrubando algumas barreiras. Primeiro, homem não conversava com mulher. Nessa cultura, não conversava. Segundo, um judeu não conversava com um samaritano. Olha a barreira religiosa. Olha o preconceito que se tinha. E os discípulos se assustam, mas o texto diz assim, ó: mas eles em nenhum momento questionaram por que ele está conversando com essa mulher. Eles não fizeram nenhuma pergunta. Agora presta atenção no versículo de número 28. Versículo de número 28. E aqui eu vou fechar a mensagem. Eu disse para vocês que essa mulher carregava aquilo que não era dela, aquilo que não pertencia. Eu disse para vocês que essa mulher estava carregando um peso. Essa mulher estava carregando traumas. Essa mulher estava carregando palavras de maldições. Essa mulher estava com a sua vida paralisada, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Era uma mulher que estava vivendo uma derrota. Mas ela teve um encontro com o especialista Jesus. E olha o que acontece nesse encontro. O verso de número 28 está escrito assim: e ela, deixando o cântaro, ela foi até a cidade. E quando ela chega na cidade, ela diz assim: encontrei um homem que contou toda a minha vida. E encontrei um homem que revelou tudo, colocou tudo às claras. Porventura não é ele o Cristo? E sabe o que aconteceu? A cidade de Samaria foi para os pés de Jesus. Essa mulher se tornou uma evangelista. Ela que tinha uma vida traumatizada, carregada.
uma vida de tristeza. Agora virou uma evangelista, e quando ela chega lá, ela ganha Samaria para Jesus. Agora dobre a sua atenção. Como eu sei que Jesus raspou o barco dessa mulher? Como eu sei que essa mulher chegou até Jesus de um jeito e saiu de um outro jeito? Como eu sei que essa mulher chegou doente, mas saiu sarada? Como eu sei que essa mulher chegou com peso, mas saiu leve? Porque sabe a primeira coisa que o especialista fez na ilustração do barco? Quem lembra o que o especialista fez primeiro? Lembra que eu pedi a sua atenção na ilustração? O que o especialista fez primeiro, antes de raspar o barco? Alguém lembra da ilustração? O que ele fez? Tirou da água. Porque enquanto estava dentro da água, estava escondido. A terra, uma realidade, a água, outra realidade. O que o especialista fez? Tirou o barco de uma realidade, trouxe para uma outra realidade, raspou o barco, para que o barco então estivesse em outra realidade. Presta muita atenção para você entender a mensagem. Quando Jesus conversa com a mulher, o que Jesus falou para a mulher? Dai-me de beber. Dai-me de beber. Como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana, dai-me de beber, tendo em vista que os judeus não se comunicam com o samaritano? Presta muita atenção. Jesus diz assim: se você conhecer o dom de Deus e quem é o que está te pedindo, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Qual foi a resposta da mulher? A mulher estava falando de uma água. Qual água? A água do poço, da fonte de Jacó, uma água natural. Quando Jesus disse essa fonte, essa água tornasse uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus está falando de uma outra realidade. Jesus está falando de uma outra água. A água do poço de Jacó ia matar a sede momentaneamente, mas a água que Jesus estava dando era uma água que ia matar a sede para sempre. A mulher aceitou essa realidade, sim ou não? Olha a resposta dela: dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, para que eu não tenha que vir aqui buscar, para que eu não tenha sede novamente. Presta atenção. Com o que a mulher tirava a água da realidade natural? Com o cântaro. O cântaro ela enchia de água e bebia da água natural. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, Jesus teve o encontro com ela, Jesus tirou ela da realidade da água natural e levou ela para uma realidade da água espiritual. Então o que ela disse: eu não preciso desse cântaro, porque eu já estou com o meu cântaro cheio, e agora eu vou transbordar em Samaria, porque eu bebi desta fonte, eu saciei a minha sede desta água. Essa água é a água da vida, é a água da vida. Então eu deixo o meu cântaro, porque agora o meu coração já está cheio, cheio, cheio de Jesus, e eu posso transbordar. Enquanto o pastor estava pregando aqui, Jesus estava tirando de uma realidade, Jesus estava tirando você de uma realidade, da realidade do peso, da dor, do sofrimento, dos traumas, e Jesus está te levando para uma outra realidade. Jesus está te levando para um outro nível nesta noite. Do mesmo jeito que aquela mulher saiu da presença de Jesus com o cântaro do seu coração cheio, cheio, cheio
cheio da água da vida e transbordou em Samaria, você também vai sair daqui hoje. Oh glória! Você vai sair dessa reunião cheio, tão cheio que vai transbordar na sua casa, que vai transbordar na sua família. Você vai dar dessa água para o teu marido beber, para a sua esposa beber, para os seus filhos beber, e a sua vida nunca mais será a mesma. Quem acredita, fica de pé, aplaudindo o Santo de Israel. O que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer, pastor? Você só precisa dizer para o especialista: dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és. E quem? Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. É Rastube que anaia serra. Nadia foi, ganabla fácil, comandai. Você só precisa dizer para Jesus agora: dai-me de beber. Traduz, pastor. Raspe o meu barco, cure as minhas feridas, arranque esses traumas. Você só precisa ter coragem de pedir para o especialista. Hoje é o Poço de Jacó, Lagoinha, Santa Cruz. Este se tornou o lugar do teu encontro com o especialista. De beber, pois tenho sede. Começa a falar com ele agora. Não quero mais buscar em outras fontes. Você vai sair daqui sem nenhum trauma. Todas as palavras de maldição vai cair por terra. Aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já vamos lá, cante. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vocês vão terminar o hino por completo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito séria, muito séria, muito séria. Eu não vou aprofundar mais nessa palavra, estou terminando aqui. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você está aqui hoje porque tem coisa que você está carregando, que você vai ter que deixar. Porque tem algumas coisas que não te pertencem. E vou dizer mais, pelo Espírito do Senhor nessa noite, existem pessoas que você vai ter que deixar. Existem pessoas que você pode continuar amando,
mas elas não são mais para continuar caminhando com você. Você vai ter que deixar. Existem pessoas que são peso nas viagens do mar da vida que Deus quer te levar. E o Espírito Santo vai te mostrar quem são essas pessoas. E eu provo para você biblicamente, sem me aprofundar. No capítulo de número 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Agora vê o que está escrito em Gênesis 12:4. Partiu Abraão, como Deus havia dito, mas tem um problema. Ele levou quem com ele? Põe aí, meus filhos, põe aí. Ele levou quem com ele, gente? Quem falou que Deus mandou ele levar Ló? Tem amigo que você vai ter que deixar. Tem amiga que você vai ter que deixar. Porque tem pessoas que se você carregar, que se você andar junto, vai atrapalhar a sua viagem. Tem pessoas que não estão preparadas para chegar no lugar do propósito que Deus tem para você. Tem pessoas que são peso. Eu vou provar para vocês e vou terminar. Não era para o Abraão levar o Ló. Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 7, sabe o que está escrito? E houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Houve uma briga. E por que estava acontecendo essa briga? Porque Deus não mandou o Abraão levar o Ló. Tem gente que não vai chegar no lugar do teu milagre com você. Algumas pessoas você vai ter que deixar, porque senão vão te atrapalhar. Oh glória! Deus vai te colocar no lugar do milagre, mas deixa aquilo que você precisa deixar hoje. Deixa aquilo que você precisa deixar hoje. Não tem que continuar carregando a culpa, não tem que continuar carregando a dor, não tem que continuar carregando a mágoa, não tem que continuar carregando esse Ló. Porque é com você, é com você, é por você e é em você que Deus vai fazer e que Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele prometeu, todos os sonhos que Ele prometeu na sua vida. Glória. Oh. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Abre o teu coração agora. Abre o teu coração. Começa a falar com Ele. Cante esse hino como se você tivesse como aquela mulher agora, olhando para Jesus e dizendo para Ele: dai-me de beber, dai-me de beber. Pois tenho sede. Aquela igreja adorando não agora. Quero mais buscar em Vamos outras envergonhar o inimigo fontes. que estava tentando colocar esse estigma, esse Não peso. precisarei aqui voltar. Você não tem que carregar as marcas do seu passado, porque você já tem em você as marcas de Cristo. Eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma eu sinto o homem, a fonte da vida que me encontrou. Meu Deus, És o dom de Deus, o Messias, tem alma sendo sarada aqui. o meu Salvador. Segura, gente, eu vou orar por vocês. Segura aí. Gente,
Eu quero fazer uma oração com vocês. Mas essa oração eu quero fazer só para quem de fato encontrou o homem do poço de Jacó nessa noite. Só para você que, pastor, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, pastor. Eu precisava dessa palavra hoje. Eu sinto, pastor, que eu tenho que deixar algumas coisas. Eu sinto que algumas coisas se tornaram um peso da minha vida. Eu não tenho mais que carregar. Eu me liberto hoje. Eu não quero mais andar encurvada. Lucas 13, 18 anos, a mulher carregando uma coisa que não era dela. Lucas 13, encurvada dentro da igreja, encurvada. Mas Jesus estava naquele culto, e Jesus liberta aquela mulher e diz assim para ela: não vai carregar mais aquilo que não te pertence. Esse peso que estava sobre os seus ombros, você não vai carregar mais. Endireita! E a mulher endireitou-se. É isso que Jesus vai fazer com você. A igreja fecha os olhos. Só você que Deus falou de uma forma muito especial nessa noite. Levante as suas mãos assim, eu quero ver a tua mão. Só você que Deus falou. Bom, quase toda a igreja. Quase toda a igreja. Então nós vamos fazer esse ato profético aqui agora. Você que levantou as suas mãos, você vai vir aqui próximo do altar. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. É sério. Não, você não vai sair daqui hoje com esse peso. Não vai sair. Você que levantou as suas mãos, pode vir. Não precisa ter vergonha não, pode vir, pode vir. É você que precisa da bênção. É você que precisa de um milagre. Então vem. Você vai dizer para Deus aqui, nesse ambiente: me mostra o ó que eu preciso deixar. Você vai dizer assim: Jesus, eu estou aqui como um barquinho. Pode raspar, pode tirar, ainda que doa, mas pode tirar, porque eu sei que se o Senhor fizer a ferida, o Senhor sara. Eu não saio daqui mais, não saio. Eu nunca mais vou carregar esse peso que estava sobre mim. Oh glória. Vamos orar. Os meus voluntários, por favor, comece a impor as mãos sobre esses homens e essas mulheres. Comece a liberar palavras proféticas sobre eles, sobre elas. Comece a liberar sobre essas pessoas. Fala para Jesus assim: Jesus, me usa como instrumento agora. Me ajuda. Eu quero ser um instrumento de cura. Quando você colocar as mãos sobre essa pessoa vai ser curada no nome de Jesus. Vai ser curada nessa noite, no nome de Jesus. Mas olhe na autoridade. Que teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte de águas vivas. Eu
a fonte da